Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de forma muito especial ao Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que me fez esse convite para que eu pudesse estar conversando com vocês acerca dessa temática, que é uma temática super importante, uma temática interessante, uma temática que começou a estar na nossa rotina, mudou a nossa rotina, e nós temos aprendido algumas coisas interessantes em todos os campos da área da saúde, e na fonoaudiologia não seria diferente em termos de qualidade de saúde para os nossos pacientes, e também com um quantitativo, um aumento aí da compreensão intelectual acerca dessa patologia. Então vamos começar, pessoal. Nossa temática, então, ela vai partir do pressuposto de que essa doença, né, a COVID-19, ela é uma doença viral que vai acometer de forma muito específica todo o sistema respiratório, primariamente no processo de contaminação ou disseminação da doença. A partir, então, do que a gente já tem de comprovação científica sobre a perspectiva do sistema respiratório, a gente vai ter também outras manifestações clínicas que o paciente vai acabar apresentando, a saber, manifestações que são concernentes ao nosso processo de atuação. Então, para que a gente consiga entender o que é a doença do coronavírus, então, o que significa isso, né? Coronavírus, então, ele tem uma especificidade siglática, o COVID-19, que é uma doença respiratória viral, e aí a gente tem esse dado em comprovação já científica publicada agora no ano de 2020, por um artigo que saiu recentemente, tá? E o que esse artigo diz? Que a maioria dos pacientes eles vão apresentar complicações respiratórias significativas. Eles podem ser, na sua grande maioria, de quadro assintomático, ou eles podem apresentar sintomas leves. Então, existe aí uma tríade, mais ou menos, que a gente consegue observar nesse paciente com coronavírus, que é a febre, a tosse e a falta de ar. Uma outra manifestação clínica que vem sendo bastante observada em relação aos profissionais de saúde é essa mialgia, esse processo correlacionado à inflamação de vasos e às correlações que isso pode provocar a nível de musculatura. 10 a 20% desses pacientes, eles vão, então, apresentar o SARS, que é a complicação respiratória um pouco mais grave, um pouco mais significativa, e que pode incorrer uma manifestação mais crônica ou em quadros que podem levar, inclusive, o paciente a um óbito. Então, qual é a correlação direta entre a COVID-19 e a fonoaudiologia? Bom, prioritariamente, nós trabalhamos com a perspectiva da comunicação. Agora, quando a gente pensa num paciente que foi acometido por uma doença viral e que afeta o sistema respiratório, a gente vai ter o acometimento aí da principal matéria-prima do processo de comunicação desse ser humano a partir da sua vocalização, que no caso seria a respiração, seria a capacidade de armazenamento de ar e a utilização dessa capacidade vital pulmonar para o seu processo de comunicação. Então, dentro da perspectiva fonoaudiológica, a gente vai ter duas funções que vão se apresentar alteradas na presença do COVID-19, a fonação e a deglutição. Lembrando que esses dois aspectos funcionais, que nós chamamos funções estomatognáticas, são funções correlacionadas ao processo de utilização da mandíbula como uma estrutura prioritária para o funcionamento dessas funções, a gente tem a capacidade respiratória. Então, a fonação, ela é um resultado do processo respiratório, tá? E a deglutição, ela tem a respiração como uma base protetiva quando a gente pensa no ato da deglutição, porque a gente precisa ter alguns milésimos de segundos de parada respiratória para poder proteger a via aérea inferior, no caso o pulmão, da entrada de alguma substância ou algum alimento que venha a ser nocivo para a nossa saúde pneumológica. Então, quando a gente pensa lá na fonação, a gente vai ter uma limitação que vai gerar uma restrição funcional. Agora, como é que essa fonação ela vai ser afetada?
Se nós temos duas perspectivas. A primeira é que eu posso ter uma alteração de fonação no paciente pela característica da mialgia, tá? Do processo inflamatório muscular que esse paciente pode apresentar em decorrência da infecção viral. Ou eu posso ter também uma segunda ação, que é a presença dessa manifestação viral acometendo o sistema respiratório de uma forma grave, levando esse paciente, então, a apresentar ou a ser submetido a uma intubação orotraqueal, e aí eu vou ter componentes mecânicos respiratórios que vão ser afetados pela presença do tubo orotraqueal, que é um material de silicone que o paciente recebe essa inserção por via oral e essa estrutura, então, siliconada, ela vai mais ou menos até o terço médio da traqueia para permitir a respiração de forma mecânica, porque o paciente não consegue fazer a sua respiração fisiológica, que seria por via nasal. Então, a presença desse tubo orotraqueal, ele vai gerar um condicionamento fisiológico mecânico para esse paciente a nível respiratório, mas em contrapartida, como a presença do tubo fica entre as pregas vocais, que seria aqui nessa região onde eu estou apontando com esse infravermelho, o tubo ele vai ficar localizado aqui. Então, ele está no meio das pregas vocais. Isso vai limitar o funcionamento muscular dessa estrutura. Então, esse paciente ele vai apresentar uma limitação fonatória em consequência do processo de intubação. Se a gente parar para pensar, se eu tenho esse paciente, então, com essa infecção viral, onde ele pode ter a presença de mialgia, somado à presença de um tubo que impede o movimento muscular, a gente pode ter a potencialização de uma inabilidade ou de uma limitação muscular após a retirada desse tubo. É certo que a presença desse tubo até 24 horas pode não gerar nenhuma alteração de ordem dinâmica muscular. Porém, a própria literatura diz que a partir das 48 horas a gente já considera esse paciente numa condição de intubação orotraqueal prolongada. Então, a gente já vai ter alguma manifestação, mesmo que limítrofe, acerca de possíveis problemas vocais que esse paciente vai apresentar. Associado isso ao quadro de mialgia em decorrência da Covid-19, a gente vai ter dois fatores de potencial alteração para a condição muscular no ato da fonação. Depois a gente vai ver algumas manifestações clínicas que esse paciente vai apresentar no quadro de fonação, no caso, na área da voz. E aí, quando a gente pensa na deglutição, a gente também vai ter uma limitação que vai gerar uma restrição funcional. E aí a gente tem também a presença do tubo orotraqueal, que vai afetar o quadro respiratório a nível fisiológico, vai permitir essa respiração mecânica, mas ele também vai afetar a deglutição, porque essa estrutura de prega vocal, que também participa da fonação, ela é uma estrutura que auxilia no processo de proteção da via aérea inferior. Então, a gente precisa de um bom funcionamento da prega vocal para, de alguma forma, conseguir proteger o pulmão de eventuais situações que nós chamamos de broncoaspiração. E essa broncoaspiração, ela pode ser do alimento ou ela pode ser da própria saliva. Além de eu ter a alteração da movimentação da prega vocal em decorrência da presença do tubo orotraqueal, a gente vai ter outras situações que o tubo orotraqueal vai gerar a nível de dificuldade deglutitória. A gente vai ver isso um pouquinho aqui mais à frente. Então, vamos compreender algumas coisas, tá? Então, esse artigo, que é um artigo que foi publicado esse ano, de 2020, ele coloca algumas informações interessantes. Embora as informações ainda sejam limitadas, informações acerca do Covid-19, os pacientes podem sofrer consequências pós-agudas. E que consequências são essas? Tá? Primeiro, ele pode ter fraqueza, ele pode ter fadiga muscular grave, ele pode apresentar rigidez articular, e aí, para os fonoaudiólogos que estão aqui na sala, a gente sabe que existe um movimento de uma estrutura que ela auxilia na movimentação da prega vocal, então existe uma articulação ali
onde o músculo da prega vocal ele vai estar inserido para poder fazer a realização do seu movimento. Então, eu posso ter rigidez lá no complexo aritenoide, ou seja, lá onde existe um processo articular para as pregas vocais se movimentarem. Esse paciente ele pode apresentar o distúrbio de deglutição, que tecnicamente nós chamamos de disfagia, para quem não é fonoaudiólogo está aqui na sala. Ainda esses pacientes podem apresentar problemas psicológicos ou problemas neuropsicológicos, tá? Isso vai depender de como a manifestação da Covid-19 vai se apresentar. A gente também já sabe que existem alguns dados clínicos de que a Covid-19 é capaz de alterar o processo de funcionamento do sistema nervoso central. Por isso, então, a questão da sinonímia neuropsicológica. E pode ter o comprometimento do funcionamento em termos de mobilidade. Então, esse artigo ele consegue nos dar um norte de dados e de informações que esse paciente vai ter uma condição muscular afetada. E aí, a depender de, como eu falei anteriormente, do grau de severidade ou da manifestação clínica que o COVID vai se apresentar, a gente pode ter inúmeras variações de manifestação de deficiência, de restrição ou de limitação muscular diante do quadro viral. O que a gente precisa compreender acerca dessas manifestações clínicas é saber qual é o estado relacionado a essas funções antes do paciente ser acometido dessa infecção viral. Então, como é que era o funcionamento estrutural pré-Covid-19, para que a gente consiga ter um paralelo ou conseguir fazer uma correlação se a manifestação clínica pós-Covid-19 ela é de fato pós-Covid-19, ela é gerada pelo processo patológico ou ela foi potencializada pelo processo patológico, uma vez que esse paciente já poderia ter uma manifestação de limitação, restrição ou alteração pregressa, tá? Então, a gente precisa saber como é que era a condição vocal dele antes e como é que era a condição deglutitória, principalmente se esse paciente for idoso, porque o próprio processo natural do envelhecimento já é capaz de alterar essas funções estomatognáticas ou também neurovegetativas, como a própria literatura coloca, mesmo sendo uma sinonímia antiga. Então, vamos pensar no raciocínio clínico entre a Covid-19 e a presença das alterações vocais. Então, o primeiro agravante, e que a gente pensa, e que a gente espera na grande maioria das vezes, é que esse paciente ele não tenha nenhuma história pregressa limitante de atividade muscular. Então, a gente pensa lá no paciente grave, que está dentro aí dos 10%, 20%, que acaba sendo internado na UTI, que precisa de um ventilador mecânico, que precisa de um processo assistencial mais direto, que precisa todo o tempo ali ser acompanhado por vários profissionais de várias áreas, em decorrência da melhor resolução do problema dele. Então, vamos pensar nesse paciente. O paciente, então, ele foi entubado, e aí, se ele foi entubado, esse tubo, então, a partir das 48 horas, processo de extubação, o que isso vai gerar? Limitação de movimentação nas pregas vocais, então, essa atividade muscular de prega vocal, ela já vai ser reduzida, tá? O paciente, ele pode ter lesão orgânica, então, ele pode desenvolver uma doença na prega vocal, uma lesão que vai atrapalhar ainda mais o movimento dessa estrutura fonatória, e as lesões principais que a gente pode encontrar é a presença da úlcera de contato, que é como se fosse uma afta ali na região de trás da prega vocal, lá mais perto de onde a gente abre o espaço para respirar, e também uma evolução dessa úlcera de contato que nós chamamos de granuloma de contato, ou só granuloma, que seria um processo inflamatório mais significativo, onde essa prega vocal ela vai originar um casulo, uma cápsula de uma estrutura um pouco mais fibrótica, que vai incorrer em alterações significativas de voz, principalmente na redução da capacidade de utilização desse ar, então ele vai ter uma resistência, então ele vai ter mais fadiga ainda, ou ele pode ter também, em consequência secundária, dificuldade
difonar, ele vai ter odinofonia, que é dor para falar, ou ele pode ter também odinofagia, que é dor para engolir. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, a presença desse tubo orotraqueal, ele pode gerar arqueamento das pregas vocais. Então, pensem comigo que o nosso raciocínio clínico, nesse primeiro momento, tem uma relação entre a alteração da função respiratória nesse paciente por acometimento da SARS e, em consequência disso, a presença de um recurso respiratório mecânico que vai atrapalhar a dinâmica da musculatura, tá? Porém, suponhamos que o paciente não tenha sido entubado. Ele tem uma possibilidade de ter uma alteração muscular de acordo com o primeiro artigo publicado trazendo essas correlações fonoaudiológicas. Odinofonia, como eu já falei, que é a dor para falar. O paciente vai ter incoordenação para respirar, porque ele vai ter escape de ar. A presença do tubo lá no meio da prega vocal, o que vai gerar? O arqueamento é como se essa prega vocal ficasse numa posição de parênteses, uma posição mais aberta. A gente chama isso de fenda glótica. Então, a presença dessa posição de prega vocal vai deixar esse espaço aberto, então ele vai ter mais escape de ar. Então, ele pode ter uma incoordenação respiratória na hora em que ele estiver se comunicando oralmente. Quando a gente pensa em característica de alteração na voz desse paciente, desse sujeito, a gente vai pensar numa voz rouca, então o paciente pode falar mais ou menos assim. Essa rouquidão ela vai ser caracterizada pela presença de um edema, tá? Que pode acontecer pós-extubação, ou simplesmente porque eu não vou ter o músculo responsável pelo processo de fechamento ali da prega vocal funcionando de forma adequada. Então, vai gerar uma instabilidade do movimento e eu vou ter a apresentação dessa rouquidão. Além disso, esse paciente ele pode apresentar uma voz soprosa, então ele pode falar mais ou menos desse jeito também. Ou ele pode ter a correlação das duas vozes, que é rouquidão e soprosidade. Então, ele pode falar dessa forma também. Dependendo da necessidade que esse sujeito tem ainda de tentar se comunicar, ele pode apresentar uma astenia. Então, ele pode apresentar um tipo vocal, onde essa voz é extremamente fraca, soprosa, com grande dificuldade de respiração e com uma necessidade de maior carga de ar. Além de tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode ter algumas consequências um pouquinho mais nefastas, que seriam paresia de prega vocal, uma fraqueza muito significativa só pela presença do tubo, sendo potencializada pela mialgia, ou até paralisia de prega vocal. E aí, para a gente poder, de fato, dizer que esse paciente tem uma paralisia de prega vocal, a gente teria que fazer, ou teria que encaminhar esse paciente para uma eletroneuromiografia. E aí a gente sabe que nessas condições de Covid-19, sendo o vírus com um alto poder de transmissibilidade, às vezes chega a ser inviável, e eu não conheço até o presente momento, nem aqui em São Luís, nem em algum outro estado, algum colega que tenha solicitado, por exemplo, uma eletroneuromiografia para paciente que tem suspeita ou tem qualidade vocal, que faça o fonoaudiólogo pensar em uma paralisia de prega vocal. Então, nesse momento, a gente tem trabalhado bastante com a observação das características clínicas pós-processo de intubação e, principalmente, as nossas observações clínicas no processo de acompanhamento diário desse paciente que está internado com Covid-19 ou esse paciente que já saiu do processo de internação e está sendo acompanhado a nível ambulatorial ou a nível domiciliar também pelos colegas fonoaudiólogos. E aí, para essa perspectiva de fonação, a nossa funcionalidade é trabalhar no processo de reabilitação do estado de comunicação oral. Importa que a gente consiga fazer com que essa estrutura ela consiga cumprir o seu papel principal, que é a transmissão da ideia, é a transmissão da possibilidade comunicativa. É óbvio, e vale ressaltar aqui, que num primeiro momento a nossa preocupação vai ser justamente com o que a gente vai ver no próximo slide, com a deglutição desse paciente. A gente, dentro de uma escala de hierarquia, se assim a gente pode falar, em relação às funções vitais, a gente vai estar preocupado, junto com a equipe da fisioterapia,
com a questão do suporte respiratório desse paciente, se ele tem condições de manter uma respiração fisiológica após estado de extubação, ou se esse paciente não conseguiu ter uma extubação de sucesso e vai passar, então, a usar a traqueostomia como uma outra via alternativa respiratória. Independente dele estar extubado ou usar a traqueostomia, a nossa funcionalidade é trabalhar nessa perspectiva de uma boa comunicação oral, a ponto dele conseguir se fazer inteligível, tá? Ou seja, compreendido dentro do seu processo comunicativo. E aí a gente vai passar, então, para a compreensão do raciocínio clínico, que vai trabalhar com a perspectiva da segunda função, que talvez dentro da escala hierárquica seja a mais importante depois da respiração, que é o ato da deglutição. Então, vai acontecer a mesma coisa, limitação ou restrição funcional em decorrência da presença do tubo orotraqueal, por uma necessidade de ajustar o suporte respiratório desse paciente, e a presença desse tubo, então, ele pode prejudicar o ato da deglutição do paciente, tá? Seja após extubação ou também na presença da traqueostomia, quando o paciente não consegue ser extubado com sucesso. Bom, vale lembrar aqui também, antes de eu adentrar essas informações, que nos foi dado a autorização legal acerca do parecer número 46, que saiu agora dia 8 de junho de 2020, acerca da nossa assistencialidade com o paciente que tem Covid-19 e está internado em UTI e que passou pelo processo de intubação ou é um paciente traqueostomizado, tendo em vista que esses procedimentos eles podem alterar em algum nível, em algum grau de relevância, a função de deglutição. Então, a gente vai ter limitação de movimento lá das pregas vocais. Então, se eu já tiver um paciente com alteração de prega vocal lá, como limitação do aspecto da fonação, esse fator ele já vai precisar ser visto com cautela para a questão da alimentação desse paciente. Uma prega vocal que não está funcionando de forma adequada, ela vai limitar lá o processo de proteção das vias aéreas inferiores, ou seja, ela vai dificultar a proteção desse pulmão em não adentrar algum alimento e isso gerar, por exemplo, a pneumonia broncoaspirativa. Também vou ter arqueamento de pregas vocais, o paciente vai ter odinofagia, e aí essa odinofagia, que é a dor para engolir, ela vai se apresentar principalmente pela presença da lesão orgânica, que é o granuloma. Então, é muito comum a gente ver paciente que é extubado e ele tem lesão granulomatosa de origem orgânica, porque a gente sabe que o granuloma ele é de ordem multifatorial, mas na presença da extubação, quando ele aparece, ele é classificado como uma lesão orgânica. O paciente ele vai ter também coordenação respiratória por escape de ar, porque ele vai ter lá aquela prega vocal na posição de parênteses, que nós chamamos de fenda, expliquei isso pregressamente. Vai ter essa voz soprosa, que vai dificultar o fechamento para não escape de alimento porventura nessa via aérea inferior. Ele pode ter a incoordenação entre a respiração e a deglutição, porque se ele tem a prega vocal com um espaço aberto, ele vai perder resistência de pressão. Então, se ele perde resistência de pressão na prega vocal, na hora que ele precisa fazer os segundos para parar de respirar e proteger o pulmão dele da entrada de alimento, com a presença desse espaço, isso vai ficar incoordenado. Então, na hora que ele estiver engolindo, ele pode, a prega vocal dele pode se abrir de uma forma abrupta, perder pressão e esse alimento escapar para a via pulmonar, para a via traqueal. Além disso, o paciente ele pode apresentar dessensibilização laríngea. O que é isso? Quando o paciente está com tubo orotraqueal, ele não está tendo passagem de ar por via nasal, que é a via fisiológica. E os fonoaudiólogos que estão aqui sabem disso. Para quem não é o fonoaudiólogo que está aqui, a gente respira pelo nariz. Esse ar entra pelo nariz, ele desce para essa região mais posterior da cavidade oral, ele desce por essa região mais baixa até encontrar a traqueia e depois os pulmões. Quando o paciente então colocou o tubo, esse ar ele vai entrar e sair de forma mecânica de uma máquina até
os pulmões. Então, ele sai da máquina, vai para os pulmões, e essa máquina faz um jogo pressórico também para retirar esse ar dos pulmões e jogar de volta para a máquina. Então, ele perde essa via fisiológica respiratória. Em consequência disso, lá na região da prega vocal, como não está passando ar, e o ar ele é uma ação sensitiva de percepção para a estrutura da laringe, a gente vai ter essa dessensibilização laríngea. E a presença dessa dessensibilização, quando o paciente tira o tubo, por exemplo, ele pode, por algum breve momento, deixar de ter essa percepção da caída de saliva nessa região. E isso pode fazer com que ele não tussa, ou ele vá tossir tardiamente, e esse mecanismo de proteção não consiga expulsar o quantitativo de saliva que pode cair para a região pulmonar. A mesma coisa pode acontecer em relação à dessensibilização na presença do alimento. Esse paciente ele pode começar a comer após a avaliação fonoaudiológica criteriosamente, de forma adequada e com liberação plausível para esse paciente se alimentar por via oral. Então, ele pode ter essa dessensibilização e a mesma coisa que acontece com a saliva pode acontecer com o alimento, e aí ele vai acabar apresentando aí sinal de broncoaspiração e pneumonia broncoaspirativa. Tá? Então, essas situações, elas vão incorrer lá na igualdade do risco iminente de broncoaspiração, que é o que a gente quer evitar com esse paciente. Uma vez broncoaspirando, isso pode piorar a condição pulmonar do paciente e pode piorar a condição clínica, orgânica e funcional desse paciente ou até mesmo levá-lo a óbito. Tá? Agora, alguns outros fatores aqui também são importantes serem comentados. Quando o paciente ele tem um insucesso da extubação e ele precisa ser traqueostomizado, é extremamente importante a presença do fonoaudiólogo frente à equipe multiprofissional. Quando eu digo frente, não é na frente, é junto à equipe multiprofissional, para auxiliar no processo de decanulação. Tá? A gente vai trabalhar com a observação de como é que está a proteção dessa via aérea inferior, quando o paciente ele consegue ali retirar, por exemplo, o desinsuflado do cuff, que é um balãozinho que minimiza as aspirações desse paciente. Então, a nossa presença ela é super importante para isso, junto com a equipe da fisioterapia, junto com os médicos intensivistas, com os enfermeiros que estão cuidando desse paciente e com toda a equipe que está envolvida de forma geral. Então, é importante também que a gente consiga entender como é que a manifestação e o processo de transmissibilidade da Covid-19, porque a gente sabe que a gente não pode propiciar a presença de aerossol nesses pacientes. E quando a gente vai participar do processo de decanulação, a gente sabe que no nosso procedimento, uma das reações que o paciente vai apresentar é tosse. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e compreender o processo e a dinâmica desse procedimento, dessa ação fonoaudiológica, para poder não, de repente, numa ação, gerar uma contaminação em massa de outros pacientes que podem estar, porventura, alocados nessa mesma UTI, ou dos próprios profissionais que estão participando do acompanhamento assistencial nesse paciente. O que a gente tem visto e conversado com outros colegas é que, na maioria dos casos de decanulação, o envolvimento fonoaudiológico é com pacientes que estão em UTI, que foi direcionada só para pacientes COVID-19, ou quando esse paciente já sai do processo de UTI e vai para a enfermaria, para o ambulatório, e aí ele consegue ter um acompanhamento mais individualizado, digamos assim. Tá? Então, dentro da perspectiva da deglutição, a gente tem a necessidade de reabilitar o estado da deglutição e a gente precisa entender essa ação com uma interface de via alternativa alimentar. Então, esses pacientes, por conta da disfagia, eles podem não ter uma possibilidade inicial de se alimentar por via oral. Então, a gente precisa trabalhar com o médico, com a nutrição, para fazer a indicação da via alternativa alimentar, para que ele consiga, então, se recuperar e se hidratar de forma adequada e se alimentar de forma adequada, até a gente manter o nosso processo assistencial
e conseguir, abre aspas, livrar, fecha aspas, esse paciente dessa via alternativa, que no caso a primeira opção é a sonda nasointeral, ou até mesmo livrá-lo de uma gastrostomia. Minimizar, então, o risco de broncoaspiração. Então, essa é uma das nossas principais funções nesse paciente COVID-19 que acaba sendo acometido por esse procedimento que eu acabei de reportar para vocês. E a gente, como eu já falei, contribui no status do trabalho de decanulação, tá? Então, a gente está inserido na equipe que faz isso também. Então, só para a gente já caminhar para o penúltimo e o último slide dessa apresentação, a gente tem já uma publicação atual, que é essa que está para vocês aí na tela da nossa apresentação, na revista Clinics. Essa publicação ela foi feita por fonoaudiólogos brasileiros, tá? Ela tem por título Resultados Preliminares de um estudo clínico para avaliar o desempenho e a segurança da deglutição em pacientes críticos com COVID-19. É de onde eu tirei a base teórica para fazer essa apresentação, mas também fiz alguns discursos aqui correlacionados a informações de experiência com discussão com outros colegas e até mesmo em observação de pacientes com COVID-19. Então, a gente tem, esse é o primeiro estudo, é o primeiro artigo, de fato, publicado sobre a fonoaudiologia intervindo nos pacientes com COVID-19. Nesse artigo, a gente tem as informações relacionadas à perspectiva vocal e à perspectiva da deglutição. Entretanto, a gente também tem outras duas publicações, uma que vai sair ainda pela revista CODAS, que é a revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, de codinome Cielo, que é uma carta ao editor falando sobre a nossa atuação, só que aí é no paciente com COVID, que é laringectomizado. E a gente tem também já a publicação de uma outra carta ao editor, que é falando sobre o que os fonoaudiólogos precisam saber para atuar com esses pacientes pós-COVID-19, seja UTI, seja enfermaria, seja ambulatório, ou seja atendimento domiciliar ou home care. E aí, nesse slide, então, é só o título em inglês do artigo que eu mostrei no slide pregresso. Então, sem mais delongas, e esperando que eu tenha me feito ser claro, inteligível dentro dessas informações aqui colocadas, eu encerro, então, a minha apresentação